Quando dizemos que o homem faz a escolha por si mesmo, entendemos que cada um de nós faz essa escolha, mas com isso queremos dizer também que, ao escolher por si, cada homem escolhe por todos os homens. E aí a gente entra nessa questão da liberdade, né? Bom, se você, como ser humano, é desprovido de uma essência e você tem a tarefa de criar a si próprio, instaurar sentido para a própria vida, isso te torna livre, querendo você ou não. E ao ser livre, querendo você ou não, cabe a você, né, é dada a você uma enorme responsabilidade. Não só para consigo próprio, mas também para com os outros, né? Porque, de acordo com Sartre, quando uma pessoa escolhe, você está escolhendo não só por si, mas também por toda a humanidade, né? Porque o pensamento deve ser, e se todo mundo pensar assim, né? Mas alguém pode vir e dizer, mas ninguém vai pensar assim, só eu. Bom, como é que você sabe, né? De acordo com Sartre, você estaria no caminho da má-fé, que eu vou explicar um pouco mais adiante, que é quando você tenta negar a sua liberdade, quando você tenta se isentar da responsabilidade que é conferida à sua vida, né? pelo cosmos, ou o que quer que seja, né? Então a liberdade para o Sartre é uma experiência vertiginosa e nós estamos condenados a ser livres, né? Ele dá um exemplo de um jovem que pede um conselho para ele se deve ir para a guerra vingar a morte do irmão ou se deve ficar com a mãe que está doente, cuidar da mãe. E o Sartre nega o conselho, sugerindo que o garoto tomasse a sua própria decisão, né? E eventualmente ele escolhe ficar com a mãe e o Sartre depois diz que era o que ele faria, enfim, era o que ele recomendaria, mas que preferiu que ele tomasse a sua própria decisão, né? Porque esse engajamento é muito importante, essa tomada de atitude diante da sua própria experiência, diante das suas oportunidades de escolhas é fundamental, né? E ele não nega que seja uma experiência angustiante, muito pelo contrário, essa é a característica fundamental, essa vertigem, esse senso de incerteza, de incapacidade, e de que tudo é meio supérfluo, né? Faz parte dessa experiência geral que é a da liberdade, né? Sartriana, digamos assim. Primeiramente, o que entendemos por angústia? O existencialista costuma declarar que o homem é angústia. Isso significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas o que escolhe ser, mas é também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade inteira, não poderia furtar-se do sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Obviamente, muitas pessoas não se mostram ansiosas, mas nossa opinião é que elas mascaram sua angústia e evitam encará-la. Certamente, muitas pessoas acreditam que, ao agir, estão comprometendo apenas a si próprias e se lhes dizemos, mas e se todo mundo agisse assim? Então a gente começa a pensar aí a questão da má-fé, né? Essa busca por um determinismo que te impede de escolher, que te impede de agir da forma mais apropriada, né? De acordo com a sua própria definição. Vamos ler aqui uma citação a respeito da má-fé, né? Onde ele define isso. Ao definirmos a situação humana como sendo de uma escolha livre, sem escusas e sem auxílios, todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo é um homem de má fé. Então acho que ficou muito claro, né? Quando você busca se apartar dessa responsabilidade individual e comum a todos os seres humanos, você está agindo de má fé. Você busca se isentar da sua responsabilidade para com seu próprio destino e o das outras pessoas por um determinismo auto-instaurado, conscientemente ou não, você está agindo de má fé. O Sartre ele apresenta um insight que eu acho muito interessante também, que de certa forma é um antídoto contra a mágoa, o ressentimento e você, mais uma vez, abstrair o nada para questões não resolvidas, digamos assim, ou resolvidas da forma que você se arrepende ou não esperava na sua vida, né, no seu passado. E ele diz que o que importa é a realidade, o que importa é o que se faz, né? Porque o que
Poderia ser, não há, é um nada. Onde está o nada? Não está em lugar nenhum, ele não existe, não vale a pena pensar sobre ele. E, no entanto, estamos sempre pensando sobre ele. Esse é o cerne da filosofia sartreana.